A gente vai falar com a representante dos pais e educadores que acamparam a iniciativa, a professora Mariana Borchio. Espero que eu tenha acertado o sobrenome. Mariana, por gentileza, clica no seu microfone aí para liberar o seu áudio, agora sim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você fizesse primeiro, né, você falar sobre se apresentar para quem está ouvindo a gente e falar também dessa campanha, o que vocês pretendem, se há possibilidade, inclusive, dela já ganhar mais locais nas cidades e se isso pode acontecer pelos próximos dias. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, agradeço estar aqui representando o nosso grupo. Como você disse, eu sou professora em Belo Horizonte de Educação Infantil, né? Também sou mãe. O nosso grupo é formado por professores, pais, que estão se mobilizando há algum tempo por meio das redes sociais, né, e fazendo ações. A gente já fez algumas carreatas, algumas movimentações, pedindo que o poder público olhe para as crianças, né. Desde o início da pandemia, as aulas foram suspensas, né, presencialmente, e a gente manteve o contato com as crianças virtualmente. A gente sabe que as aulas virtuais para as crianças pequenas, né, da educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, elas não conseguem abarcar as necessidades dessas crianças, e ao longo da pandemia a gente tem visto um sofrimento emocional psíquico muito grande, casos de depressão, tentativas de autoextermínio, né, além de todos os prejuízos no desenvolvimento infantil nas crianças pequenas, que esse desenvolvimento depende da interação social. E a gente precisa entender que quando a gente fala de interação social em crianças pequenas, a gente não está falando de interação social do adulto, que é socializar, né? É uma interação que desenvolve linguagem, que desenvolve comportamento, que desenvolve habilidades importantes, e nós temos períodos, né, de desenvolvimento, e as crianças não vão ficar paralisadas em casa, em stand-by, esperando a pandemia acabar. Desde o início da pandemia, os professores, em especial, e muitos professores de educação infantil, começaram a se manifestar, né, e psicólogos e especialistas em saúde, para chamar a atenção para as crianças, que são sujeitos sociais de direito, e a educação é um direito previsto na Constituição, reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E ao longo da pandemia, os estudos internacionais e as experiências nacionais também comprovam que a criança não é, como acontece nas outras viroses, né, as maiores transmissoras, muito pelo contrário. Então, já se sabe que é seguro a criança estar presencialmente nas escolas, com protocolos, com segurança, né, e EPI e tudo mais. Esses protocolos já existem, a gente já estudou, já sabe como funciona na rede privada e na rede pública. Esse movimento tem se iniciado agora, né, a gente sente uma demora dos responsáveis do poder público em responder às demandas da pandemia. Então, por exemplo, as aulas foram suspensas em março. Até junho, a Secretaria de Educação não tinha convocado os professores para o trabalho à distância, né, virtual. Muitos desses professores e diretores das EMEIs e das escolas públicas de Belo Horizonte começaram a trabalhar antes disso, mas a gente sabe que sem a coordenação, sem a secretária de Educação e sem o Conselho de Educação cumprirem as suas funções de ordenar e construir os documentos orientadores, isso não funciona. E o que tem acontecido? A gente pesquisa, a gente já está desenvolvendo um monte de coisa e a gente não está sendo escutado, tanto em relação ao comitê, quanto nos próprios órgãos da educação, na secretaria e no Conselho de Educação do município. Mariana, atualmente... Só para explorar um pouco, porque senão a gente não consegue estabelecer uma conversa comum. Vamos estabelecer um senso de conversa comum aqui. A questão central é, vocês já receberam um protocolo da prefeitura para, se porventura vier a autorização o mais rapidamente possível? Parece que vocês pedem
conversam no sentido de que em fevereiro comece as aulas. Vocês já receberam alguma orientação da prefeitura nesse sentido? Então, a prefeitura fez um protocolo, né? Na verdade, nós procuramos antes a prefeitura e apresentamos protocolos que a gente construiu baseados nas experiências internacionais. O protocolo da prefeitura saiu, sim, mas a gente não acha que ele abarca as especificidades de cada segmento educacional. As crianças de 0 a 3 anos, as crianças pequenas, acabam sendo muitas vezes negligenciadas e não enxergadas nesses protocolos. Mas esse protocolo já existe, sim. A gente entende só que ele precisa de alguns ajustes e melhorias. Mariana, boa noite. Pode falar, Rodrigo. Pode falar. Pode seguir. Mariana, boa noite. Primeiramente, queria saber como que foi a ideia também de externar isso através de um outdoor e de uma publicação. Acho que eu vou até fazer um comentário, porque dentro do ponto de vista daquilo que me cerca, no meu universo, várias pessoas querendo, de forma bem veemente, fazer um trabalho de discutir essa pauta com as escolas, fazer com que os filhos possam retomar as aulas com segurança, obviamente, sem expor. Na minha casa, a gente teve Covid, tanto eu quanto a minha esposa, e nossos filhos ficaram com a gente não tinha ninguém auxiliando, até para não colocar em risco as pessoas. Então, a gente colocou eles em risco, mas não tinha como também terceirizar os meninos. E um deles pegaram. A gente fez exame com eles durante a quarentena e pós-quarentena, eles não foram contaminados, mesmo estando com a gente o tempo inteiro. Eu cozinhando para eles, a gente arrumando, dormindo quase que juntos e tudo, e não foi transmitido. Então, realmente, eu acredito nesse protocolo, nessa informação, porque eu sou prova viva de que realmente as crianças não são vetores para transmitir, elas pegam com mais dificuldade. Não quer dizer que elas não têm também a possibilidade de pegar Covid, mas dentro da minha casa, eu convivendo com eles 24 horas, isso não ocorreu. Então, essa discussão ela deveria ter sido ampliada. E quando você fala com relação a esses protocolos não estarem de acordo, vocês sentiram alguma abertura para poder discutir esse protocolo? Porque a gente está falando, fevereiro é logo ali, então as escolas precisam de um tempo também para se adaptar, para conseguir fazer isso, né? Sim, a gente tem tentado desde junho, até antes disso, conversar sobre a importância dessa estruturação começar a ser feita. A gente não encontrou, né, a abertura, a ideia dos outdoors veio do último pronunciamento que o prefeito falou sobre a cidade, como que ele iria lidar com o aumento dos casos, e ele nem citou as escolas. Então, a gente sentiu uma resistência muito grande em acolher a demanda das crianças e a demanda da escola, priorizando outros setores que a gente já sabe pelos estudos que, na verdade, são setores e lugares aonde realmente, aí sim, a transmissão é maior entre adultos, sem máscara, né? Por exemplo, lugares fechados, restaurantes, aglomerações, que tem acontecido, às vezes, no próprio comércio, né? E o que a gente entende é que o caminho de orientação e conscientização da população deve e precisa começar a partir das escolas. A gente não acredita que punição, que sanções restritivas vão funcionar, né? Porque as pessoas acabam burlando isso de alguma forma. Agora, a partir do momento que todas as escolas recebem as crianças e fazem esse trabalho dentro da escola com as crianças e com os pais, a gente consegue promover uma mudança de comportamento e de hábito na sociedade. Quando a escola está excluída desse processo e principalmente quando quem está no chão da escola, na linha de frente, que são os professores, os coordenadores e os diretores, não são convidados a participar desse diálogo, a coisa não caminha, né? A gente tem muito conhecimento adquirido já e a gente não conseguiu compartilhar ainda, infelizmente. Porém, a gente tem contato com as professoras da rede pública e, como eu disse, municipal, elas estão trabalhando incansavelmente, mesmo antes da convocação oficial da secretária e mesmo antes, às vezes, até das orientações do conselho, assim como aconteceu nas escolas privadas. E a gente vê muita disponibilidade e disposição, né? Agora, o que a gente precisa é de investimento público, né? Para obras, para EPI,
para criar infraestrutura, que as crianças tenham acesso à telemedicina, que dentro das escolas exista, né? A gente tem o programa Saúde na Escola, as escolas de Fundamental de Belo Horizonte já têm enfermeiras dentro da escola, a ideia é que isso possa ser ampliado para as escolas de educação infantil, para as EMEIs, e assim criar a mesma estrutura de segurança, tanto para os professores quanto para as crianças, porque essas crianças também estão retornando para a escola precisando de muito suporte e orientação, até do ponto de vista psicológico. Então, os professores precisam de muito treinamento mesmo para dar conta dessas demandas que têm surgido, Mariana, em função do prolongamento. Só da minha parte, para fechar com você, são duas questões. Eu vou pedir para que você responda de forma mais sucinta. A primeira delas, como é que os dados sobre crianças serem ou não vetores, são dados meio inconclusivos, né? A gente viu uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa na França, e mesmo ainda com informações que vão aparecendo sobre o vírus, a questão das crianças serem vetores ou não, eu procurei muito sobre a informação e assim, tem algumas poucas pesquisas, então nós temos ainda o risco, de um lado, e a questão dos profissionais que são do grupo de risco do outro lado. Como é que vocês trabalham a questão dos dados que são baseados em poucas pesquisas feitas até o momento, de que não são vetores, e por outro lado a questão dos profissionais que estão no grupo de risco e que trabalhariam nas escolas? O que vocês discutem sobre esses dois assuntos? Então, Everton, essa semana até teve uma carta de pediatras, na verdade um movimento nacional e uma carta de pediatras mineiros. Se você quiser, eu posso passar o contato. Na verdade, os estudos não são mais poucos, já existem dados contundentes comprovando isso, inclusive dizendo que as crianças normalmente não transmitem, que se tem um idoso em casa, esse idoso provavelmente vai pegar dos adultos que estão saindo e indo trabalhar e não vão ser contaminados pelas crianças. Os profissionais do grupo de risco, eles precisariam continuar, né, no ensino em casa, mas a gente sabe que o ensino vai ser híbrido, ele não vai ser obrigatório. Então, ainda vai ter demanda de produzir material para as crianças que a família optar ou não quiser, né, que ela retorne ao presencial. Então, é possível ajustar essas demandas para acolher os professores e as pessoas que são do grupo de risco, para tanto crianças, adultos, para que eles permaneçam em casa e os outros possam estar na linha de frente.